Olá, estamos aqui para gravar o vídeo na matéria de prescrição de exercícios com orientação do professor Pablo Lolo. Vamos usar um artigo com o tema de atividade física e saúde na infância e adolescência. É um posicionamento oficial da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Com uma parte introdutória, nós vamos tentar colocar a importância da atividade física dentro do ambiente escolar. Um estilo de vida ativa quando criança e adolescente, ela pode resultar numa menor incidência de doenças crônico-degenerativas e cardiovasculares quando na idade adulta. Assim como também a atividade física, ela aumenta o metabolismo, diminuindo complicações como da obesidade. Bom, a atividade física, atualmente, ela teve um declínio, né? Alguns dos fatores que contribuem para esse declínio são a tecnologia com o uso de videogames, os computadores, um menor espaço físico para a prática de atividade física e um aumento da insegurança. Perante essas situações, a atividade física dentro do ambiente escolar, ela deve buscar a prática dos alunos com o prazer do exercício, o hábito pela atividade física, tendo em vista que a atividade física ela diminui o risco de obesidade e de doenças cardiovasculares quando na idade adulta. Assim como a atividade de força e de impacto também tem a sua importância, tendo em vista que melhoram a massa óssea e muscular da criança e diminuindo isso, como por exemplo da osteoporose na idade adulta. A gente deve levar em consideração que todas essas atividades, a prescrição de exercício dentro do ambiente escolar, ela deve buscar a singularidade de cada faixa etária, né? Levando em consideração cada faixa etária a ser trabalhada. Dessa forma, a atividade física ela tem a sua importância tanto na idade da infância e da adolescência, resultando posteriormente na idade adulta. Agora o Evilson vai dar continuidade ao nosso vídeo. Bem, dando continuidade ao nosso trabalho, como nós sabemos, a prática de atividade física ela desenvolve inúmeras alterações morfofisiológicas, tanto no organismo da criança, do adolescente e do adulto. Quando o profissional de educação física vai prescrever exercícios físicos para crianças, ele tem que ter em consideração essas especificidades. Bem, a primeira especificidade é o consumo de VO2 máximo. Devido ao processo de desenvolvimento humano, a criança, por ela estar desenvolvendo a sua massa muscular, acaba acarretando um consumo de VO2 máximo maior do que numa pessoa adulta. Essa questão do VO2 máximo é maior nos meninos do que nas meninas, porque os meninos eles têm maior facilidade nesse desenvolvimento da massa muscular. Outra questão também muito importante a se destacar é a questão da produção do lactato. Essa produção de lactato ela é menor nas crianças, em relação a um exercício de intensidade alta com curta duração, onde a recuperação muscular da criança é maior do que no do adulto. Outro fator importante também é a questão da termorregulação. A velocidade de troca de temperatura em um determinado meio é maior nas crianças do que nos adultos. Tanto a perda de calor em ambientes frios como o ganho de calor em climas muito quentes é mais acelerado na criança, aumentando assim o risco de complicações diante de uma prática de atividade física de alta intensidade. Então o profissional de educação física ele tem que estar muito atento a essas questões, porque em consequência a criança ela tende a ter menos sede do que o adulto, levando assim mais facilmente a uma desidratação, reduzindo a sua volemia, com prejuízo do desempenho físico e dos mecanismos de termorregulação do corpo. Avaliação pré-participação. Do ponto de vista da saúde pública, as crianças e adolescentes aparentemente saudáveis podem participar de atividades de baixa e moderada intensidade, lúdica e de lazer, sem a obrigatoriedade de uma avaliação pré-participação formal. É importante que algumas condições básicas de saúde, como a nutrição adequada, estejam atendidas para que a atividade física seja implementada. Quanto ao objetivo da participação competitiva de atividades de alta intensidade, uma avaliação médico-funcional mais ampla deve ser realizada, incluindo avaliações clínicas
de composição corporal, testes de potência aeróbica e anaeróbica, entre outros. A avaliação pré-participação tem como objetivo básico assegurar uma relação risco-benefício favorável e deve ser considerada os seus objetivos: a disponibilidade de infraestrutura e de pessoal qualificado, o risco de complicações cardiovasculares na criança é extremamente baixo, exceto quando existe cardiopatias congênitas ou doenças agudas. A presença de algumas condições clínicas exige a adoção de recomendações especiais e devem ser identificadas e quantificadas, tais como asma brônquica e a obesidade e diabetes tipo mellitus. Do ponto de vista do aparelho locomotor, sabe que os ossos da criança ainda estão no período de formação. Esse período vai levar até o final da segunda década desse indivíduo. As placas de crescimento são vulneráveis, lesões e traumatismo agudos e overose. Dessa forma, devem ser identificadas características anatômicas e biomecânicas que possam facilitar a ocorrência de lesões, fazendo com isso uma prevenção de lesões. Obrigado. Bom, vou falar agora sobre a prescrição de exercícios físicos para crianças e adolescentes. Isso tem como objetivo principal desenvolver nessas crianças e adolescentes um hábito de praticar atividades físicas, um hábito saudável, prazeroso, e a aula de educação física é um fator primordial nesse aspecto, pois desenvolve nos alunos mesmo uma vontade de praticar atividade física. Mas precisamos salientar que nesse ponto que nós não podemos excluir nem discriminar aqueles alunos, aquelas crianças e adolescentes menos aptos à prática de atividade física. E em uma competição desportiva, ela é muito importante para criar nesses adolescentes esse prazer, pois ela trabalha com trabalho em equipe, ela trabalha com questões de vitória e derrota. Isso é muito importante para esses alunos. O objetivo de desempenho, principalmente quando há excessiva cobrança dos pais, então por isso devemos ficar muito atentos em relação a isso. Agora vamos falar sobre um programa formal de atividade física para treinar essas crianças e esses adolescentes, e vamos dividir em três partes, três tópicos: a parte aeróbica, de força muscular e de flexibilidade. Quando o objetivo for esse condicionamento aeróbico, a primeira parte, a prescrição de exercício deve complementar as variáveis de tipo, de duração, intensidade, frequência semanal, sempre obedecendo os princípios gerais do treinamento. O treinamento muscular, a segunda parte, deve ser sempre realizando com cargas moderadas, em maior número de repetições, valorizando sempre o gesto motor, uma vez que esse tipo de atividade contribui para o aumento de força muscular e de massa óssea, desenvolvimento de massa óssea. O risco de lesão em crianças e adolescentes realizando esse trabalho de sobrecarga muscular é na verdade menor do que aquele relacionado aos esportes de contato. Então o trabalho de força muscular ele pode ser entendido como menos causador de dano do que esportes de contato, desde que seja realizado com cargas submáximas, sob a supervisão adequada de um profissional. Agora, falando sobre o último ponto da flexibilidade, o seu treinamento deve envolver os principais movimentos articulares dessas crianças e adolescentes, sempre realizado de forma lenta até o ponto de ligeiro desconforto, então mantidos por cerca de 10 e 20 segundos. Então, a prescrição de exercícios físicos para essas crianças e adolescentes deve se basear nesses três pontos, repetindo para melhor entendimento: o aeróbico, de força muscular e de flexibilidade. Obrigado.
como o nosso texto trabalha como um texto da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, esse texto vem como o posicionamento oficial. No final, ela deixa 4 recomendações que eu vou falar um pouco para vocês agora. A primeira é que os profissionais da área de saúde devem combater o sedentarismo na infância e na adolescência, estimulando a prática regular de atividade física de forma estruturada através de modalidades desportivas, mesmo na presença de doenças, pois essas doenças, geralmente, elas não impedem essa criança, esse adolescente de praticarem atividade física. Essas doenças são mínimas, então, mesmo na presença de doenças, esses adolescentes devem sim praticar atividade física. A segunda recomendação é que os profissionais envolvidos com crianças e adolescentes que praticam atividade física devem priorizar os aspectos lúdicos ao invés daqueles aspectos competitivos. A terceira recomendação é que a educação física escolar é parte fundamental e essencial na formação global dessas crianças e desses adolescentes. Não se pode deixar de fora e não se pode deixar menosprezar essa educação física escolar. E a quarta e última recomendação é que os governos e entidades, sejam elas profissionais ou científicas, e também os meios de comunicação, devem considerar a atividade física como questão de saúde pública, sempre divulgando esse tipo de informação e implementando programas para a prática de atividade física orientada. Os exercícios físicos devem ser orientados, devem ser sempre divulgados e estimulados, pois é fator fundamental, como nós vimos durante todo este trabalho. Então eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo esse trabalho e espero que vocês tenham entendido sobre o que nós gostaríamos de falar neste momento. Obrigado, em nome de todos os meus colegas, eu agradeço.